Michele Silva, professora de História, diretamente aqui do Top Militar. E hoje nós estaremos juntos resolvendo a prova anterior da ESA do ano de 2012. Ok? Vamos à questão número 1. No dia 25 de março de 1824, Dom Pedro I outorgou a primeira Constituição brasileira, que tinha como características, aí um conhecimento prévio sobre constituições, por isso que eu sempre afirmo que conhecer sobre constituições, os principais pontos e em quais momentos foram redigidos é interessante, tá? Aí nós temos a primeira Constituição do Brasil, que é de 24, que foi outorgada por ser imposta, não ter um caráter democrático. A questão quer saber o que é característico dessa Constituição. Religião católica e voto universal? Bom, religião católica sim, voto universal não. Poder moderador e Senado vitalício, os dois estão corretos, aí nós já temos o nosso gabarito, beleza? C, liberdade administrativa às províncias e voto censitário? Voto censitário sim, liberdade administrativa não, ok? D, magistrados nomeados pelo imperador e religião protestante? Magistrados nomeados pelo imperador, correto. Religião protestante, não. A religião aqui, ela era católica. O catolicismo era a religião oficial, ok? Deixou de ser na Constituição que sucedeu a de 24, que é de 91. Voto extensivo às mulheres e poder moderador? Poder moderador sim, votos extensivos às mulheres não. As mulheres só votam na Constituição de 1934 durante o governo Vargas, ok? Então, são características da Constituição de 1824, o poder moderador e a questão do Senado vitalício, ok? Gabarito aí, alternativa B, e o bizu para vocês é estudem Constituições, ok? Vamos seguir. Número 2. A formação das nações latino-americanas esteve atrelada às particularidades de seus processos de independência. A América Espanhola se fragmentou em diversos estados autônomos. A América Portuguesa, ao contrário, não se fragmentou, mantendo a sua unidade até os dias atuais. Dos fatores abaixo, o único que não contribuiu para a manutenção da integridade territorial brasileira foi. A questão quer saber o fator que não contribuiu para a integridade territorial. A integridade é fazer com que não tenha racha, beleza? Então, o que não contribuiu? A elevação do Brasil à categoria de Reino Unido junto a Portugal e Algarve de 1815 contribuiu para a integridade territorial? Obviamente, né? Nós tornamos um Reino Unido, né, de Portugal e Algarve, então isso contribuiu. A incorporação da província cisplatina da Guiana Francesa por Dom João VI contribuiu para a integridade territorial? Gente, não, né? Porque aqui nós temos o quê? Nós temos guerra, tá ok? Que ocorreu em resposta, claro, à invasão napoleônica, beleza? A ação pacificadora de Caxias no combate em várias revoltas iniciais contribuiu para a integridade territorial? Com certeza! A transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1888 também contribuiu para a integridade brasileira? Sim. A manutenção do regime monárquico após a independência contribuiu para a integridade territorial brasileira? Também, para que não houvesse dispersão, ok? Então, o único fator que não contribuiu para essa manutenção de integridade por causa da guerra foi a questão da incorporação da província cisplatina, atual Uruguai, e da Guiana Francesa, tá ok? Gabarito aí, alternativa B, de bola para frente. Então, nós vamos caminhar. Vamos para a questão de número 3. A Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, teve efeitos favoráveis à política de industrialização no Brasil. Nesse período, o fato responsável pelo impulso da indústria brasileira foi o desenvolvimento da indústria automobilística e de bens de consumo. Isso daqui vai ocorrer a partir de 56 a 61, no governo de JK. Tá? Isso aqui não. Lembrando que aqui, ó, nós estamos durante o governo de Vargas, que foi de 37 a 45. Empenho efetivo do Estado na implantação da indústria pesada no Brasil? Com certeza. Lembra que foi durante o Estado Novo que nós vamos ter a criação da CCN, a Companhia Siderúrgica Nacional, que foi presente nos Estados Unidos pós a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Temos a Alcas, temos a FENEME, temos a Hidrelétrica de São Francisco, ok? Política dos governadores que estipulou a industrialização de São Paulo, isso aqui ocorreu durante o governo de Campos Salles, tá? Que foi o segundo presidente do período que a gente chama de oligárquico, tá ok?
Política de emissão de dinheiro e encilhamento para incentivar o consumo intenso. Aqui é o encilhamento, lá que ocorreu lá por meio de Rui Barbosa, que era ministro da Fazenda durante o governo de Marechal Deodoro Fonseca. E convênio de Taubaté que favoreceu o comércio de manufaturagem de origem brasileira? Não, porque o convênio de Taubaté é de 1906 e ele tem a ver, é uma política de valorização do café brasileiro, ok? Pegou o excedente e o governo cuidou enquanto não se normalizou os preços. Então, alternativa correta, o que tem tudo a ver com o fato responsável pelo impulso da indústria brasileira pós entrada na Segunda Guerra Mundial, foi o empenho efetivo do Estado na implantação da indústria pesada no Brasil. Nós temos o boom da indústria pesada ou das indústrias de base a partir desse momento, ok? Gabarito para você aí, alternativa B, de bola para frente, ok? Continuando, vamos ao número 4. O Tratado de Tordesilhas, celebrado em 1494 entre as coroas de Portugal e Espanha, pretendeu resolver as disputas por colônias ultramarinas entre esses dois países. Estabelecia que, bom, a questão quer saber sobre o Tratado de Tordesilhas, que vai entrar, em vigor no ano de 1494, vai substituir a bula intercoiteira de 1493. O Tratado de Tordesilhas, ele dividia as novas terras entre Portugal e a Espanha. A demarcação temporal era 370 léguas das ilhas de Cabo Verde, ok? Tudo que ficou a oeste ficou com a Espanha e a leste com Portugal. Dito isso, o que estabelecia o Tratado de Tordesilhas? Os espanhóis ficariam com todas as terras descobertas até a data de assinatura do tratado e as terras descobertas depois fariam os portugueses. Nada disso, tá? Foi em 1494, foi o ano, então vai ficar dividido dessa forma, pronto, e acabou. Os domínios espanhóis e portugueses seriam separados por um meridiano estabelecido a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Sim, esse é o gabarito. Por isso que o nome é Tratado ou Meridiano de Tordesilhas, beleza? C. A Igreja Católica, como patrocinadora do tratado, arrendaria as terras descobertas pelos portugueses e espanhóis nos 15 anos seguintes. Nada a ver. Portugal e Espanha administrariam juntos as terras descobertas para fazerem frente à ameaça colonialista da Inglaterra, da Holanda e da França. Também não, né, pessoal? Cada um queria o seu espaço, queria poder mandar no seu pedaço, ok? E portugueses e espanhóis seriam tolerantes com os costumes e as religiões dos povos que habitassem as terras descobertas. Negativo. Em questão dos portugueses aqui com os indígenas, os tupinambás, tupiniquins, guaianás, macrugê, as diversas tribos indígenas não foram respeitadas, foram tiradas de um lugar, jogados para o outro, esperando de conviver com outros povos, enfim. Não houve, assim, um respeito, né, aos habitantes que já estavam nas terras. Gabarito aí, alternativa B, ok? 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, que está oeste, Espanha, leste, Portugal. Beleza? Continuando. Vamos à questão de número 5. Em 1798, surgiu na Bahia um movimento rebelde, conhecido como Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, que contou com a participação das camadas sociais mais humildes. Esse movimento, bom, a Revolta dos Alfaiates, ou a Conjuração Baiana, ela foi um movimento emancipacionista ou separatista. Nós temos 3 movimentos separatistas: a Inconfidência Mineira, seguida pela Conjuração Carioca, e por fim nós temos a Conjuração Baiana. A primeira de 1789, a segunda de 1794 e a terceira, que é a Baiana, de 1798. A Baiana, ela se contrapõe à Mineira, porque enquanto na Mineira nós temos um movimento intelectual, na Baiana nós temos um movimento popular. Nós temos a participação inédita de mulheres e de camadas populares, ok? Então, as alternativas, a questão, ela quer saber o que esse movimento continha. O que tinha nesse movimento, ok? Pretendia fundar uma universidade e aproveitar as jazidas de ferro da região? Não, não queriam. Essa não era a pretensão. B. Contava no plano político com elementos adeptos da monarquia constitucional? Não, não tem a ver nada disso. Porque eles querem o quê? Uma emancipação política, né? Não bate. Defendia o estímulo à produção de couro e charque, principais produtos da Bahia, não tinha a ver com essa questão aqui de econômica, né? Nesse sentido. Foi o primeiro movimento de rebeldia no Brasil a questionar o pacto colonial? Não, gente, o pacto colonial vai ter o fim
Assim, quando a família real ela vem para o Brasil, né, a fuga da família real para o Brasil, aí nós vamos ter a permissão, né, a mudança do alvará, que a Dona Maria I tinha assinado, e a permissão, então, de produção de manufaturas aqui no Brasil, ok? Defendia a abolição da escravatura e o aumento da remuneração dos soldados, correto. Sendo que, fazer um adendo aqui para vocês, a defesa pela abolição da escravatura não era um consenso dentro do movimento, beleza? Mas eles defendiam. E o nome é Revolta dos Alfaiates porque não teve um líder, ou líder específico, como teve a mineira, que foi Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes. Aqui foi um grupo de alfaiates, beleza? Gabarito, questão número 5, letra E. Partiu a última questão. A elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves foi uma medida tomada pelo regente Dom João, com o objetivo, isso daqui ocorreu em 1815, tá? Durante o chamado período joanino, que vai começar de 1808 e vai terminar com Dom João. Ele decide, então, voltar para Portugal, né? Que ocorre a Revolução do Porto, em 1820, em 1821 ele retorna. Beleza. O que tem a ver, né? A elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, Portugal e Algarve foi uma medida tomada pelo regente Dom João. Qual era o objetivo de tornar o Brasil a essa categoria? O que é isso, professora? O que é tornar o Brasil a categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves? É dizer o seguinte, ó, na teoria nós não somos mais colônia, ok? E isso tinha tudo a ver com o momento, porque a família real, ela não estava na metrópole, que era Portugal, ela estava aqui no Brasil, em detrimento, né, primeiro, ao bloqueio continental. O Brasil era super parceiro da Inglaterra e a França, né, napoleônica, sanciona então o bloqueio continental. Quem fizer relação comercial com a Inglaterra, nós vamos invadir. E Portugal, a única solução para Portugal que a Marinha Britânica vai dar é, ó, nós escoltamos vocês até a colônia, vai para a colônia. Porque em 1807, Napoleão Bonaparte, ele vai falar, vamos invadir Portugal, e de fato invadiram, tá? Aí em 1808, eles chegam aqui, a família real chega aqui no Brasil. Porém, no ano de 1815, vai ocorrer a derrota de Napoleão. Quando ocorre a derrota de Napoleão na Europa, há então a criação do Congresso de Viena, que vai ser uma confederação em que nós teremos embaixadores das grandes potências que são convidados a participar, a fim com o objetivo de redesenhar o mapa político, então, do mundo. Porém, Portugal está numa colônia, ok? Então, ele não pode participar. Porém, se ele fizer uma jogada, como ele fez, né, de transformar o Brasil a categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves, ele poderia. Então, essa elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, de Portugal e Algarves, tem tudo a ver com aumentar o seu poder pessoal, pois ele passou a dominar um império que englobava as colônias espanholas na América? Não. De unificar as coroas de Portugal e Espanha, que era dominada pelos portugueses, país de Algarves? Negativo, tem nada a ver, né, com a Espanha. De melhorar a defesa do Brasil contra as constantes invasões de franceses e ingleses que saqueavam as nossas cidades? Não teve esse intuito, né, vamos dizer assim, um intuito militar. De obter o reconhecimento da dinastia de Bragança por parte do Congresso de Viena, reunido na Europa e dirigido pelos países que derrotaram Napoleão? Com certeza, porque para eu ter uma representatividade no Congresso de Viena, eu não posso ser uma colônia. Beleza? Porque as grandes potências, elas não aceitavam isso. Então, essa foi a jogada de Portugal. Vamos pegar o Brasil e vamos elevá-lo à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves. E de satisfazer a cobiça das elites brasileiras, que com essa medida tiveram acesso às minas e à prata de Potosí, na Bolívia, também tem nada a ver com a questão do Portugal ser elevado, Brasil ser elevado à categoria de Portugal, Reino Unido de Portugal e Algarves. Gabarito aí. Alternativa D, tá? Tudo aí tem a ver com a questão de reconhecimento do Congresso de Viena, reconhecer a dinastia dos Braganças, ok? É isso aí, anotem todos os bizus, continuem nessa caminhada, força, foco total. Beijo e luz pra vocês.